Olá, sétimo ano! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que possam estar nos acompanhando e também aos nossos queridos colegas professores que estão aí na linha de frente aí nesse nosso novo formato aí de educação. Aqui para interagir com vocês no chat e dar os seus recadinhos, nós temos o nosso querido professor Magno. Minhas saudações aí também aos professores que reúnem os nossos alunos aí. Vou tomar até a liberdade de chamar de nossos, é um pouco nosso também, né? Aí nas salinhas de chat e tal. Estarei aqui mediando, como de costume. Espero aí que vocês façam um bom aproveitamento do chat e tudo mais. E lembrando, né, professor Edjoel, que se você puder fazer esse grande favor, a gente agradece de toda vez que fizer as interações, que vão ser várias, que você coloque aí o nome do aluno que está mandando a resposta, ou o grupo de alunos, ou o nome da escola e tal. Eles gostam, é bem legal de fazer isso na construção aí do conhecimento. Uma boa aula a todos. Isso aí, né? E lembrando, né, eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas, que você, né, aluno, você, educando, é a razão da gente estar aqui, tá bom? Então participe. Tá, manda aí para o seu professor, pode encher o saco dele, tá bom? Ele está aí para isso também. Tá aí, a gente está aqui fazendo um trabalho para você. Então, se você não participa, né, aí fica estranho, tá bom? Muito bem, então vamos ver aí qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar uma habilidade do quarto bimestre, então, tá bom? Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Então, essa aí é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aí? Ó, a gente vai interagir com os professores da escola pelo chat, né? Nós vamos pesquisar aí, fazer anotações, aí os nossos queridos educandos, né? E vamos compartilhar conhecimentos, trocar ideias e conhecimentos, né? Eu com os professores com vocês, vocês com os professores, e assim a gente vai construir aí o nosso conhecimento. Qual é o objetivo específico desta aula aqui? Então, a gente falou aí da habilidade, né, do geralzão, mas hoje a gente vai tentar entender aí que o ar é uma mistura de gases e alterá-la pode trazer riscos. Tá? Eu não coloquei no objetivo aí, mas a gente vai falar também sobre pressão atmosférica. Tá? A gente, na verdade, vai ter uma sequência de aulas que vai falar sobre esse tema, né? Mudando um pouquinho a habilidade, mas vai falar sobre esse tema, tá bom? Então, quando a gente fala de ar, a gente está falando de atmosfera, certo? Então, eu quero saber, antes da gente começar aqui nossa discussão, eu quero discutir com você aqui, eu quero ver o que você já sabe, como que você vai dizer para mim aí o seguinte: o que é a atmosfera terrestre? 3 minutinhos para você.
Bom, vou trazer a contribuição aqui do aluno Kaique do 7º C, ar que envolve a terra, é aluno da professora Jennifer aí, professor Moisés aqui participando também, falando que é o conjunto dos componentes gasosos encontrados na natureza. A professora Sandra colocou aqui a resposta da aluna Bruna, que é a camada de ar. O ar, disse aqui a Pro Raquel, camada de ar que envolve a terra, a professora Maria Aparecida também participando. Deixa eu ver se tem mais alguma aluna por aqui. Tem sim, ó. Yasmin, do 7º C, uma camada de ar é aluna também da professora Jennifer, viu, Edjoel? Olha. A professora Raquel participando outra vez, mistura de gases, formado por uma mistura, a professora Márcia. Achei mais um aqui, ó. Alunos do 7º da Escola Estadual José Almeto. Essa escola José Almeto aqui, ela está sempre participando, Sim, né? Sim, tem um pessoal aí que tem mas hoje, cadeira cativa. A professora Andressa está pedindo aí a participação aí. Vamos lá, galera, do 7º ano do José Almeto. Alunos Jonatas, isso. Isabela Mendes, do 7º ano B, do PEI, Sônia Aparecido Maximiliano Bueno, de Mogi Guaçu. Alunos da professora, acho que a professora Mac. Também responderam que a camada de ar, mistura de gases, formação de gases que envolve a atmosfera, professor João Colade, tá aqui. Camada de ar que envolve a terra, professor Mauro Palim, e todos nesse sentido aí. Eu acho que eu li alguma da mistura de gases, né, professor? Sim. Lembro. Agora, tem aquelas respostonas completas que a gente gosta. Assim, né, manda aí, manda aí. Professora Érica escreveu assim, a atmosfera terrestre é uma mistura de gases. Né? Muito bem. Professora Irene escreveu que também aquecem a superfície terrestre e reduzem os extremos de temperatura. Já atribuindo, né, o que você vai falar, já está dando um spoiler aí da aula do Joel. Na verdade, assim, eu preparei uma aula só sobre efeito estufa. E aí a gente vai falar muito. Hoje eu vou dar uma passadinha por cima, tal. Provavelmente a aula de segunda-feira, teremos aula segunda-feira. E aí eu já vou falar de efeito estufa, tá bom? É isso por enquanto, professor? Vamos mandar um bom dia também para a escola Oswaldo Samarto, em Jandira. A professora Valdeci pediu aqui para a gente mandar um abraço. Os alunos estão participando, professora? Manda as respostas aí, a participação deles aqui, isso. Tal como fez a professora Helenise, que mandou aqui a participação da aluna Larissa, do 7º B lá, camada de gases que envolve a Terra. Acho que fechou, Ed. Perfeito, maravilhoso. Então, assim, vocês mostraram que estão aí por dentro do assunto. Bom, eu estou com esse globinho aqui para a gente entender primeiro por que a atmosfera está aí, né? A gente tem que entender primeiro, assim, que esse globo assim, ele tem essa posição, é meio que uma convenção, né? Se a gente olhar aqui, eu vou deixar ele assim, como se a câmera fosse o Sol, né? Então aqui, ó, a gente tem o nosso país, né? E a gente tem o hemisfério norte aqui e tal, etc. Mas, será que seria errado, né, eu mostrar o globo assim? Ou mostrar o globo assim? Tá? No espaço, né, a gente tem a referência do Sol. Mas a gente tem que lembrar que nada cai no espaço. Né? Quando a gente fala que alguma coisa está caindo aqui no planeta Terra, na verdade está sendo puxado lá para o núcleo do planeta. E isso é o que a gente chama, né, de força da gravidade, quando a coisa está sendo atraída lá para o núcleo, para o centro do planeta. Tá? Então, se o ar, né, tem massa, tem molécula, etc. e tal, ele também sofre esse efeito. Então, quanto mais próximo eu estou aqui, da superfície da Terra, mais densa vai ser a atmosfera. E quanto mais distante eu estiver, menos densa será a atmosfera. Tá? Então a gente já tem que começar com essa pequena discussão para vocês entenderem que até para a vida estar aqui do jeito que está, ela passa por esse processo e tem a influência do fato de o ar está sendo puxado para o centro da Terra e fica concentrado aqui, e a gente está mergulhado nesse ar. Né? Então a gente está vivendo aqui na superfície do planeta, né? A gente está vendo aqui na superfície e mergulhado numa capa de ar, que é a atmosfera. E por que chama atmosfera? Então teria, né, esse prefixo atmo aí, teria origem no termo grego para gás.
tá? Ou alguma coisa parecida. E esfera porque a gente entende que o planeta é uma esfera, tá? Então eu posso usar o termo hidrosfera quando eu vou falar de toda a água do planeta. Eu posso usar o termo litosfera quando eu vou falar de toda a parte dura do planeta. Eu uso a atmosfera quando eu vou falar de todos os gases que envolvem o planeta. E eu posso falar de biosfera quando eu vou falar de toda a vida que habita o planeta. Tá bom? Então a esfera aí tem o sentido de planeta. Tudo bem, gente? Até aí? Bom, então, mas aí a gente falou que a atmosfera ela vai ter lá uma mistura de gases, né? A gente tem que lembrar que ela tem várias camadas, foi falado aí. Então vai começar lá na exosfera, depois a gente vai ter a termosfera, né? Eu vou até colocar uma imagem aqui. Pode colocar essa imagem, por favor? Então, essa imagem aí da aurora, né, que ela pode ser boreal ou austral, né? Boreal está ligado a norte e austral está ligado a sul. Ela vai ser gerada na ionosfera, que é na parte mais inferior da termosfera, por exemplo. Tá bom? Então, olha só esses efeitos que podem ser causados aí até por gases também. E aí a gente tem, né, uma outra visão aí por cima do nosso planeta, para a gente ver a camada da atmosfera. Tá? É só para a gente entender que a gente está mergulhado aí nessa camada. Então a gente está sobre a superfície, né, sobre a superfície e mergulhado aí nessa camada de gases. Tudo bem? E aí, essa atmosfera ela vai ser composta como? Olha, ela vai ter aí aproximadamente 78% de nitrogênio, que é um gás que nós não usamos diretamente, né? As bactérias vão usar, vão transformar em nitratos, etc. e tal. Aí os vegetais vão utilizar como nutrientes e a gente vai utilizar indiretamente. A gente não consegue utilizar diretamente, tá bom? Mas aí você vai ter de 20% a 18%, dependendo do livro que você lê, de oxigênio. Extremamente importante para a gente, certo? Então, você vai ter 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, aproximadamente aí de 0 a 4% de vapor d'água, tá? E aí 0,004% de gás carbônico, tá bom? Então, é tudo isso que a gente está respirando. E disso, basicamente, a gente só aproveita ali os 20% do oxigênio. O restante vai ter importância em diferentes situações, que a gente vai tratar até em outras aulas. Tá? Mas para a nossa respiração, é só esse 20% ou 18%, que vai variar aí de literatura, mas dá para saber o valor aproximado aí. Tá bom? Muito bem. Então, colocando a resposta padrão aí, né, em cima do que eu expliquei, o que é a atmosfera terrestre? Então é a camada de gases que envolve a Terra. Esses gases são retidos, né, eu acho que ficou feia essa frase que eu fiz aí, mas enfim, esses gases são retidos próximo à superfície do planeta pela ação da gravidade e alguns deles interagem com a radiação solar, causando o efeito estufa, que eu não vou entrar nos detalhes hoje do efeito estufa, porque tem uma aula montada só sobre efeito estufa. Hoje a ideia é a gente conhecer um pouquinho o gás que a gente respira, porque tem gente que acha que o ar que vai para dentro é só oxigênio, e não é, né? É uma quantidade pequena. E veja só, gás carbônico é uma quantidade ínfima, e mesmo assim, né, a gente está discutindo tanto essa questão da emissão de carbono e tal, e a gente vai falar bastante na outra aula, né? A questão do vapor d'água, que é o maior gás estufa que a gente tem, na verdade, é o vapor d'água. Mas eu vou deixar essa discussão para outra aula, não vou fazer ela hoje, tá bom? Muito bem. E agora eu queria... Então a gente falou sobre a ação da gravidade, falou sobre a composição do ar, né, que falei, 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,4% e tal. Agora, e tem os outros gases, os gases nobres aí, que é a porcentagem que sobrou aí, tá bom? E aí eu quero saber agora de vocês o seguinte, a gente sempre ouve falar muito, quando fala de ar, etc. tal, ouve falar de pressão atmosférica. Eu quero ver se você consegue fazer o link, né? Aí você passa aí para o seu professor. Tá? Disso que eu falei, você consegue entender, você conseguiria me explicar
O que será que causa, dentro dessa dinâmica toda aí, o que causa a pressão atmosférica? Eu vou dar 3 minutos aí para você pensar e tentar responder para mim. Eu Tá já bom? vou aproveitar, Joel, para essa Sim. interação aí também, encomendar aqui o pedido da professora Carla, para que os alunos da escola Odon Cavalcante participem aí, por favor, dessa interação, né? Por favor. Vamos lá, 3 minutinhos. Os alunos aqui da professora Roseli, lá da Escola Estadual Dr. Luiz Lobo Neto, o aluno Matheus Rodrigues, escreveu: "É a força que a gravidade faz no ar, professor Ed." Ó, tem participação também do aluno Caio, que é aluno da professora Sandra, que respondeu que são as camadas de ar estão a uma certa altura e fazem pressão, né? O aluno Oswaldo, lá da escola Lucas, do 7º B, da escola Dinorá, acho que é isso, do 7º B, escreveu gravidade, está intimamente ligado à gravidade. Tem uma resposta completona aqui, ó, Pode ler. que é: pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Sua manifestação está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que essa realiza sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Beleza. Quem Resposta respondeu completa. essa aí? Essa é da professora. Professora Daiane, Muito bem. que está participando aqui com a gente. Perfeito. Aliás, tem vários professores aqui convocando seus alunos aí para contribuírem aqui com o chat, né? E com razão, né? Porque o chat é para o aluno. Então, o professor, ele tem que ouvir aí os seus alunos para poder colocar aqui e a gente poder fazer esse trabalho. Sempre lembrando que você, aluno que está nos assistindo, isso daí é importante. E eu vou te lembrar, eu e o Joel, a gente cansa de falar isso aqui,
que às vezes você coloca uma palavra simples, uma ideia simples sua, e ela é de uma riqueza tão grande para a gente poder explorar e Exatamente. discutir, e a gente adora. Eu professor Edjoel, você sabe que a gente adora essas perguntas aí espontâneas. Vou ler a última aqui, Edjoel, pode ser? Pode. Que a gente tem experimento, né, para rolar aí. Sim, opa, vamos fazer um experimentozinho, ó. Já estou aqui preparado. Ó, o Arthur, da escola Alice Rolim, o professor Cláudio pediu, mas eu não localizei a resposta. Tem o Matheus também participando. A última aqui que eu tinha, virou um pouco a tela aqui, força da gravidade. Professor Gilmar, os alunos Roberto Feijó, de Guararema. Guararema. Aqui pertinho de nós. Aqui. Lugarzinho bom, hein? Tudo bem. Gente, ó, então assim, eu coloquei 2 experimentozinhos nessa aula, porque eu acho que antes de eu responder a pergunta, que já foi muito bem respondida por vocês, mas às vezes a gente não vê as coisas, né? E é legal quando a gente consegue enxergar, né? Então, a ideia desses experimentos é tentar mostrar para vocês aí a pressão atmosférica. Dá para fazer esse experimento para diferentes situações, tá? Então, se quiser colocar o slidezinho para mim aí, ó. Então, o primeiro experimento, você vai precisar de uma garrafa PET com tampa e uma vasilha com água morna, tá bom? E aí, qual vai ser o procedimento? Colocar um pouco de água morna na garrafa PET, tampá-la, agitá-la um pouco e depois destampá-la, tirar a água morna da garrafa, tampá-la e observar. Tá? Eu vou fazer o processo. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui água morna neste becker, tá? E tenho aqui uma garrafinha PET, tá ok? Vamos lá. Eu vou aqui usar a mesinha do professor aqui um pouquinho. Isso. Fica à vontade, professor Edjoel. Obrigado. Então, ó, gente, se eu tremer e derrubar aqui, não é para rir, hein? Se rir, perde nota. Olha a coordenação motora do professor Edjoel, olha só. Então. Tá morninha, tá boa a água. Olha só, eu vou tampar, conforme eu falei, e vou agitar. Tem que tampar bem, tá, gente? Porque ela vai ganhar uma pressão danada aqui. Tá? Eu vou despejar a água aí de novo. Tá? Aí, ó. Agitei. Eu tiro, vai fazer até barulhinho. Tá bom? Ó, vou despejar a água. Tá, vou despejar a água de novo. E agora, gente, qual é o problema? Eu vou ter que deixar ela num lugar, de preferência numa superfície fria, e vou aguardar, tá? Ela vai demorar um pouquinho. E aí, enquanto a gente espera ela, a gente vai fazer um outro experimento sobre pressão atmosférica, tá bom? Que é mais simples ainda do que esse, ó. Tem que tampar, bem tampado, tá bom? E agora eu vou deixar aqui em cima da mesa do professor Magno. Tá? E depois a gente vai ver o que aconteceu com ela. Pois bem. Ó, o segundo experimento está aí na tela para você, ó. Qual o material que eu vou utilizar? Um copo de vidro com água, tá? Uma folha, de preferência de um papelão ou de uma cartolina, tá bom? De tamanho suficiente para cobrir a boca do copo. O procedimento é colocar a folha de papel na boca do copo com a água e virar para baixo. Tranquilo, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem esses experimentos, tá? Ó, se cair aqui e vocês derem risada, já sabe, né? É proibido, meio é pontinho. proibido dar risada. Inclusive, lembrando, né, professor Edjoel, tanto no primeiro experimento quanto esse daí, é importante que leva um certo perigo, um certo risco de se fazer. Então, a supervisão de um adulto, se de repente a criança quiser reproduzir em casa, né, e não na escola. Isso. Ó, virei. Ai, que medo. Ixi, tá vazando. Eu acho que eu vou desvirar. Vou virar de novo. Pera aí. Não é para rir agora, é para rir daqui a pouco. Acho que agora vai. E aí, que será, hein? Tadã! Muito bem. Agora, vou desvirar. Essa é tranquila, né? Gente, então por quê? Né? Por que essa folha de papel não caiu? Tá? É simples. Né?
a gente está sob efeito aqui da pressão atmosférica, só que ela está vindo de todos os lados, inclusive de cima para baixo. Por quê? Tem uma coluna de ar aqui no meio, né? Então, o próprio ar atmosférico segurou ali. É lógico que eu tenho que tomar um cuidado, porque a água está fazendo pressão ali na folha também, né? Então, vai chegar uma hora que ela pode vir a descer. Inclusive, se você deixa passar um pouquinho de ar e começa a vazar, por experiência própria, eu já sei que ela vai cair. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Aqui, ainda não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse, mas se não aconteceu, eu vou explicar para vocês, porque demora um tempinho mesmo. Tá? E a água já estava morninha, tá? O ideal é, se você conseguir, inclusive, fazer isso com água quente e depois colocar no gelo, é melhor ainda. Porque eu vou dizer o que é esperado que aconteça aqui. Tá? O problema é que só de eu pegar aqui a temperatura da minha mão, às vezes já... Né? O que é esperado é que essa garrafa comece a deformar. Tá? Por que ela vai começar a deformar? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu coloquei a água quente aqui, né, eu agitei as moléculas, inclusive do ar que estava aqui dentro, tal, sem falar que eu troquei um espaço de ar por água. Tal. Então, quando eu agito, aí eu tiro... O ar que está aqui dentro está mais quente, as moléculas estão mais espaçadas, né? Quando eu fecho, a tendência é, conforme a pressão aqui dentro vai diminuindo, porque a temperatura está diminuindo, a pressão de fora ir deformando a garrafa. Tá? Eu já fiz com garrafas PETs grandes, aquelas com plástico bem molinho, esse aqui o plástico é duro. Tal. É super legal de observar na sala de aula, né? Que aí os meninos ficam achando que é bruxaria, não sei o que, você deixa em cima da mesa do professor, assim, é bem legal. Tá? Mas aqui, sempre a gente corre o risco. Né? E, ó, por exemplo, não deu certo aqui. Na sala de aula, eu posso até abrir uma discussão com meus alunos. Por que será que não deu certo? Eu esperava que acontecesse isso e não aconteceu. E aí a gente pode pensar várias hipóteses. Né? Olha aí a metodologia científica funcionando. Então, não é porque o experimento deu errado que quer dizer que a gente perdeu. Né? A gente pode falar, poxa, o que será? Será que a temperatura não estava suficientemente boa da água? Será que a temperatura aqui no ambiente, né, não está suficientemente baixa? Então a gente pode fazer um monte de hipótese a partir do experimento que não dá certo também. Inclusive, né, professor Edjó, eu estou pensando aqui nesse experimento da garrafa, que realmente são várias experiências que a gente pode fazer esse tipo de coisa quando dá errado. Me lembrou, sabe o quê? Acho que você queria comentar a respeito disso. O nosso pulmão também sofre influência da pressão atmosférica. Exatamente. Né? A gente está aqui acostumado com um mundão de pressão atmosférica, um monte de ar para a gente respirar. Exatamente. E como que é, por exemplo, quando a gente está numa altitude maior? Exatamente. Então, assim, né, a gente não estava falando aqui que a questão atmosférica está ligada à gravidade? Então, se eu vou para um lugar muito alto, será que as moléculas de ar estão tudo juntinhas ou estão separadinhas, né? Então, se elas estiverem mais separadas, uma vez que ali a gravidade está tendo menos ação, então veja bem, não é que tem menos oxigênio. Se eu pegar o ar lá em cima, que a gente fala que está rarefeito, e pegar o ar aqui embaixo, ele vai ter os mesmos 20% de oxigênio. Mas só que as moléculas estão espalhadas, né? E aí eu não tenho aquela pressão para empurrar aquele ar para dentro do meu pulmão, como é aqui embaixo. Né? Um exemplo, quando eu estou aqui em São Paulo, nós estamos aqui na cidade de São Paulo a 700 e poucos metros de altitude do nível do mar, de altura acima do nível do mar. Quando a gente desce para o mar, a pressão aumenta, porque a coluna de ar em cima da minha cabeça aumenta. E aí o que acontece com o meu ouvido, que é uma membrana que está esticado? Ele é empurrado para dentro. Né? Aí faz aquele troque, né? Aí você tem que mascar um chicletinho, né? Para voltar ao normal, ou engolir saliva. Que é o que a gente queria que acontecesse com a garrafa, né? Exatamente. Que o aumento da pressão externa ia esmagar e um essa pouquinho. garrafa é rebelde, porque só essa semana passada, eu fiz umas 5 vezes lá na sala dos professores e funcionou. Mas tudo bem. Né? Aí a gente precisa investigar o porquê que não deu certo. Já falei, isso cabe também um trabalho científico. E outra coisa... Quando você volta da praia, estou falando aqui de São Paulo, né? Você está lá no nível do mar, numa pressão bem alta, aí você vai subindo a serra, voltando, quando você chega num certo nível, lá 400, 500 metros, o seu ouvido puxa para fora. Por quê? Porque a pressão externa está menor do que a pressão interna. E aí ele está regulando essa pressão. Como ele é uma membrana que está esticada, ele é puxado para fora. E aí você
toma um golinho d'água, engole saliva, masca um chiclete, resolve o problema, né? Para de estralar. Tá bom? Então, para você ver aí, ó, que é uma coisa do nosso dia a dia, né? Que acontece, tá? E que eu consegui mostrar pelo menos o do copo. É legal fazer isso em casa, mas se for fazer, ó, faz em cima da pia, faz, né? Num lugar que você sabe que se cair água, não vai ter problema. Eu aqui estava com medo de molhar o palco, né? Aqui, mas a gente tomou algumas precauções e tal, mas o risco sempre há, tá? Por quê? A gravidade está exercendo a sua influência ali. Ainda que a gente tenha a pressão do ar, a gravidade está exercendo a influência sobre a água que está lá dentro do copo, tá bom? Então a gente não pode esquecer disso. Tudo bem? Muito bem. Aí, ó, então tem uma respostinha padrão que eu coloquei aí para a pergunta, só para a gente, né? Mas não quer dizer que essa é a melhor resposta, já deram ótimas respostas aí no chat. Então, ó, basicamente a pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície da Terra. Essa pressão sofre as influências da altitude e da temperatura, tá bom? Então, né, conforme a gente viu, se a temperatura está maior, a pressão tende a... Né, e aí a gente vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre a convecção do ar, né, que aí o ar quente sobe, o ar frio desce, vai gerar vento, né, vai gerar... Aí a gente ainda tem que lembrar da rotação do planeta, que vai gerar vento também. Tá, mas isso é assunto que a gente vai deixar para uma outra aula, mas que está ligado a esse assunto também, e que é assunto do quarto bimestre, que a gente está trabalhando agora, tá bom? A outra aula, para quem não sabe, já é segunda-feira agora, tá? Então, essa semana nós tivemos aula na segunda, e hoje que é sexta, e semana que vem a gente tem aula na segunda de novo, tá? É sempre assim, semana sim, semana não, a gente tem aula na sexta, e todas as outras semanas a gente tem aula na segunda. Tudo bem, gente? Então tá aí, ó. Então agora eu quero fazer uma interação com vocês aí no chat, tá? Que eu gostaria que os alunos respondessem, né? Claro que os professores podem participar, podem também, porque vocês ajudam muito a gente, tá, professores? A gente aqui prepara a nossa aula, mas a gente sabe das nossas limitações e às vezes vocês trazem aqui observações maravilhosas. Mas eu gostaria muito que quando o seu aluno participasse, você colocasse o nominho dele aí, o nome da escola, para a gente prestigiar, tá bom? Então tá aí a perguntinha, ó, 3 minutinhos para você dizer para mim. O que significa dizer que em determinada região o ar é rarefeito? 3 minutinhos.
Professor, tem vários alunos aqui participando, mas eu vou ler apenas algumas. Ó. Professora Ana Lúcia mandou aqui a contribuição acho que da Sara, né? Sara Brandão. O oxigênio é pouco em lugares altos. Colocou essa conclusão. Professora Lília mandou a contribuição do aluno Ian. Baixa quantidade de oxigênio. Você tinha dado esse spoiler aí, né? Então. Professor Paulo colocou aqui, talvez em nome dos alunos aqui, que a densidade do ar é reduzida. Eu gosto dessa palavra densidade. Densidade eu acho legal também. Oxigênio baixo, diz aqui o professor Ari Alexandre. E por aí vai. Tem participação aqui do professor Ângelo, que mandou aqui: o ar rarefeito é o ar das montanhas. Muito bem. É o ar altas altitudes. Isso, é o ar da estratosfera, exatamente. Muito bem. É contrário ao ar comprimido. Rarefeito é o contrário de comprimido. Boa. Opa, legal. Gostei. O professor José Maria trouxe aqui um exemplo prático. Isso acontece, por exemplo, em La Paz, na Bolívia. Né? Essa diferenciação aí do ar, né? Sim. Diminuiu a quantidade de oxigênio. O Brasil vai lá com altitude e tudo e mete 5-0, né? Tem essa, né? O professor Ricardo coloquei o ar com baixa pressão. Isso. Então, assim, eu gosto mais da ideia de densidade e pressão, né? Porque quando eu falo assim que tem pouco oxigênio, parece que dá a entender que aqui a gente tem 20% de oxigênio e lá a gente tem 5%, né? E não, na verdade, vai ter os mesmos 20% aqui e lá. Mas só que aqui, ó, a molécula de oxigênio e de todo o ar tá assim, né? Juntinho o gás. Lá não, tá uma molécula aqui, outra lá, outra para lá. Então é daí que vem a ideia de rarefeito. Tá? Então rarefeito quer dizer que a molécula está espalhada, mas não que tem menos ou que tem mais. Então ela está menos densa. Tá? Ela está... daí que a gente usa o termo rarefeito. Nossa, e o reloginho está correndo ali. Então, a minha respostinha é essa aqui, vamos colocar a respostinha padrão aí. É o ar pouco denso, com suas moléculas espaçadas. E aí, ó, a gente pode definir a nossa aula assim, ó. Aproximadamente 1/5 do ar que respiramos é oxigênio. Alterações na porcentagem de alguns gases atmosféricos podem significar grande prejuízo para a vida. Tá? E aí a gente vai discutir mais isso na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. O professor Magno tem mais aí coisas para falar para vocês. Eu também vou ficando por aqui, mas aí você vai ficando também com o seu professor aí para ele tirar as dúvidas e tal. E não vai esquecer, diz aí o que você achou das nossas aulas, aí acessando o link ou por esse código aí, o QR Code. E a gente vai ficando por aqui até segunda, se Deus quiser.